Lista é o Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é verdade, estamos quase a repor o que o PSD quase destruiu. É que o PSD não se ficou pelo quase, ficou muito aquém do quase, Sr. Deputado. Mas, Sr. Ministro, os últimos debates e audições realizados nesta Assembleia demonstraram que o Governo e o Partido Socialista realizam políticas de saúde, ao contrário de outros que realizam políticas com a saúde com uma indisfarçável demagogia e a qualquer preço para obter voláteis rendimentos de resultados políticos de circunstância. Não se defende o Serviço Nacional de Saúde quando, ignorando responsabilidades passadas recentes, se lançam sobre o Serviço Nacional de Saúde injustos ataques sobre a sua capacidade de desempenho e sobre o desempenho dos seus profissionais. A defesa do Serviço Nacional de Saúde faz-se com resultados positivos, como este Governo tem feito. Faz-se fora das fronteiras do próprio Serviço Nacional de Saúde, construindo uma economia saudável, forte, com finanças públicas equilibradas que permitam financiar com regularidade e previsibilidade e de forma sustentável as necessidades do Serviço Nacional de Saúde, mas também se faz dentro das fronteiras do Serviço Nacional de Saúde, com boa gestão das prioridades e dos recursos na satisfação das necessidades dos cidadãos. É isso que estamos a fazer e é isso que estamos a promover. Aliás, assumimos esta prioridade política, compatibilizando aquilo que é estratégia e rigor orçamental com sensibilidade e responsabilidade social, diferentes de outros num passado recente. O anterior Governo deixou como pesada herança um SNS fragilizado, diminuído, definhado. Sim, é verdade, Sr. Ministro, o Governo PSD-CDS cortou 1.100 milhões ou mais de 10% no Serviço Nacional de Saúde. Sim, é verdade que o Governo PSD-CDS reduziu substancialmente o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Sim, é verdade que o anterior Governo deixou 1.300.000 portugueses sem médico de família. E é também verdade que o anterior Governo aumentou drasticamente as taxas moderadoras e deixou mais portugueses com dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. A esta herança pesada, este Governo responde com reforço do financiamento, com uma injeção de capital de 1,4 mil milhões para regularização de dívidas, com um aumento de 7,3 de recursos humanos, com uma redução de 25% de taxas moderadoras, com ativação de planos de investimentos em hospitais e centros de saúde, com mais 500 mil portugueses com médicos de família, com mais 900 mil internamentos, 13 milhões de consultas hospitalares, 700 mil cirurgias, 7 milhões de atendimentos de urgências. Mas, Sr. Ministro, não significa que esteja tudo bem, é um facto. De facto, temos carências, temos dificuldades e temos problemas que reconhecemos humildemente no Serviço Nacional de Saúde. E temos ainda muitas necessidades por resolver, nomeadamente com a proximidade da oferta e a acessibilidade aos cuidados de saúde. Pergunto-lhe por isso quais são até final da legislatura as principais medidas a adotar e os objetivos a atingir para melhorar a acessibilidade, nomeadamente no que diz respeito aos tempos de espera para consultas de cuidados primários, consultas hospitalares e realização de meios complementares de diagnóstico. Mas, Sr. Ministro, nos últimos tempos temos assistido por parte da oposição PSD-CDS a uma intensa ação política de ataque ao Serviço Nacional de Saúde, em que o rigoroso escrutínio dos indicadores e uma avaliação objetiva é substituída pelo aproveitamento empolado e até despropositado de todas as notícias e acontecimentos presumivelmente favoráveis ao SNS. Mas quando pedimos ao PSD-CDS respostas para as necessidades dos portugueses, Sr. Ministro, as propostas e as respostas são zero. Literalmente zero. E é zero por uma de duas razões. Ou porque, de facto, não têm nada para oferecer aos portugueses, ou porque têm uma agenda escondida que não querem revelar aos portugueses. Curiosamente, na semana passada, soubemos que o PSD, pela sua nova liderança, constituiu, penso que, um Conselho Estratégico Nacional, uma espécie de governo sombra, tendo recaído a coordenação da área da saúde no Dr. Luís Filipe Pereira, Ministro da Saúde e criador dos Hospitais SA, no governo PSD-CDS, entre, creio eu, 2002 e 2005.
Com certeza que esta escolha não é alheia ao seu passado no exercício de funções de Ministro da Saúde e ao seu pensamento político para a área da saúde, do qual, aliás, tem dado conhecimento público. E qual é esse pensamento político? Recuemos até ao dia 7 de novembro de 2017, há 5 meses atrás, dia em que o Dr. Luís Filipe Pereira publicou no Público e nos dá conta da sua avaliação do Serviço Nacional de Saúde e nos diz qual a sua opinião sobre o caminho futuro para o Serviço Nacional de Saúde. Bom, da sua avaliação do Serviço Nacional de Saúde, refere-se à ineficiência do setor público, traduzida em custos na ordem dos 15% a 20%, que podiam ser substituídos pela eficiência de outros setores, nomeadamente do setor privado e do setor social, o que significa que, segundo o Dr. Luís Filipe Pereira, que o país poderia gastar menos 2,2 mil milhões para assegurar o mesmo nível de cuidados de saúde. Pergunto se será que o PSD concorda com esta perspectiva e se considera que para assegurar o atual nível de cuidados de saúde será possível afetar menos entre 15% a 20% nesta despesa. E se esta política de redução de financiamento permite que o PSD o que defende relativamente a isto. Mas quanto ao caminho futuro, diz-nos o Dr. Luís Filipe Pereira, com uma orientação estratégica diametralmente oposta àquela em que faria regressar o SNS às origens, através de uma reforma estrutural da saúde que estabeleça a mudança de paradigma, ou seja, a passagem do conceito de Serviço Nacional de Saúde para um Sistema Nacional de Saúde aberto, onde coexistam as iniciativas públicas, privada e social. Sr. Ministro, finalmente parece que está bem clara a agenda política do PSD. Redução do financiamento público da saúde e emagrecimento do SNS e expansão do setor privado e provavelmente associado. A todos aqueles que defendem o SNS, deixo o alerta sobre a agenda política do PSD para o Serviço Nacional de Saúde e para os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.